Olá, meus amores do sexto ano, boa tarde a todos. Hoje, terça-feira, iremos dar continuidade ao nosso conteúdo de língua portuguesa, certo? Então, semana passada vocês fizeram as avaliações bimestrais, né? E hoje iremos dar continuidade ao nosso conteúdo de língua portuguesa no capítulo 6. Nós já trabalhamos dentro da sala e iremos reforçar o nosso último conteúdo, que é a escrita em foco. Vocês estudaram em capítulos passados a questão da acentuação das proparoxítonas. A regra é simples. Toda palavra que é proparoxítona, onde nós temos a antepenúltima sílaba mais forte, a tônica, nós temos uma acentuação. Então, se vocês pegarem todas as palavras que são proparoxítonas, elas já, dentro da regra da acentuação, elas já recebem o acento gráfico, certo? Então, a regra é muito simples para as palavras proparoxítonas. Nós temos a antepenúltima sílaba mais forte, contando sempre de trás para frente, uma regra também da língua portuguesa. Então, vocês já sabem, se é proparoxítona, ela já recebe um acento gráfico de acordo com a regra da língua portuguesa. E a escrita em foco do capítulo 6, nós falamos já na sala sobre a acentuação das oxítonas e paroxítonas. Por que, professora, que ela está? Nós falamos em aulas passadas sobre as proparoxítonas e só agora nós vamos falar sobre as oxítonas e paroxítonas. Porque elas têm uma regra diferenciada. Eu já comecei falando da regra que vocês já estudaram, das proparoxítonas, que elas necessariamente, obviamente, elas já recebem o seu acento gráfico. Então vamos lá. Abram os livros de vocês na página 260. Nós temos a acentuação oxítonas e paroxítonas. As oxítonas, quando é que elas recebem acento? As palavras oxítonas recebem acento gráfico quando terminam em. Como é que vocês irão memorizar? Dentro da regra, temos a regra, mas não tem como vocês, basicamente, vamos por bem dizer, gravar. Então, vocês sabem a regra, mas como é que vocês irão aprender? Irão aprender praticando. A língua portuguesa se aprende praticando, certo? Então, façam os exercícios, as atividades e qualquer dúvida, perguntem, porque é muito importante nessa hora, vocês exporem as dúvidas de vocês, caso tenham, e nem sempre vocês vão lembrar qual é a terminação da palavra. Obviamente, a gente não tem em mente todas as palavras terminam com isso, com aquilo. Então, não tem como. Então, o jeito é praticar. Praticando que se aprende. Lendo. Uma dica para vocês, leiam. Leiam bastante. Aí temos lá a terminação das palavras que nós temos aí em um quadrinho. As palavras terminadas em A, E, O, em e ens. Então, essas palavras, quando é que eu sei, professora, que a palavra é oxítona? Quando a última sílaba é a mais forte. E a regra para acentuação é as palavras terminadas em A, E, O, em e ens. Temos aqui alguns exemplos, lógico que nós não vamos ter todos. Nós temos alguns. A palavra cajá recebe o acento, a última sílaba é a forte, a tônica. Então, cajá recebe o acento gráfico. Maracá, café, giló, cabrobó, armazém, ninguém, armazéns, parabéns. Então, vocês podem pegar palavras que têm essas terminações e vão observar se elas recebem acento gráfico, certo? Então, pratiquem que vocês irão memorizar as palavras que recebem essa acentuação. Nós temos aí uma exceção, toda regra tem sua exceção. Por essa razão, palavras oxítonas, que terminam de maneira diferente de A,
E, O, em e ens. Essas recebem acento, mas fora essas, não recebem acento gráfico, como Aracaju e Pitu. Por quê, professora? Porque a última sílaba é a mais forte, porém eles não terminam em A, E, O, em e ens. Ela termina em U, então ela não recebe acento gráfico. Beleza? Então vocês têm que perceber qual é a sílaba mais forte, a sílaba tônica, e perceber, memorizar. Termina com A? Não. Termina com E? Não. Termina com O? Também não. Termina com em ou com ens? Não. Ah, ela terminou com U. A última sílaba é a mais forte, mas não está dentro da regra, então ela não recebe acento gráfico. Então percebam que toda regra tem sua exceção. A terminação é essa, então terminou em outra letra que não seja essa, ela não receberá acento gráfico. E as paroxítonas, professora? As palavras paroxítonas recebem acento gráfico quando terminam de maneira diferente de A, E, O, em e ens. Então, é basicamente o inverso das oxítonas, mas as paroxítonas é quando nós temos a penúltima sílaba mais forte. E a palavra terminou em A, E, O, em e ens, ela não recebe acento gráfico, certo? Aí nós temos aí alguns exemplos: táxi, repórter, adorável, pólen, hífen, tórax, juro, ônus, elétrons, vírus e órfã. Percebam que vocês terão outras palavras para vocês observarem dentro das atividades, dentro de leitura que vocês estão fazendo, venham a fazer. Então percebam, a penúltima sílaba é a mais forte, mas tem que terminar diferente da regra das oxítonas, que também serve para as paroxítonas, que é a mesma terminação: A, E, O, em e ens. Terminou diferente, recebe um acento gráfico na penúltima sílaba mais forte. Então não tem como errar, certo? É só bater cabeça, relembrar, raciocinar, que vocês conseguirão, né, fazer essa diferenciação. Aí nós temos uma observação importante, é que as palavras como sério e óbvio são acentuadas, porque terminam em ditongo, não em O. Se terminassem em O apenas, não seriam acentuadas graficamente. O mesmo acontece, por exemplo, como pátria, que termina em ditongo, não em A. Então, a terminação dessas palavras, no caso sério, óbvio, pátria, elas não terminam em A e em O. Elas terminam com ditongo, por isso que elas recebem um acento gráfico. Lembrem-se que toda regra tem sua exceção, e essas são as exceções. Óbvio que dentro da língua portuguesa, como nós temos uma infinidade de palavras, vocês vão poder observar que nós temos outras palavras que também sofrem esse caso. Aí vocês vão se perguntar, mas por que não recebe acento gráfico se a terminação é essa? Terminou, observe se ela foi terminada com um ditongo e não com uma vogal, beleza? Então, eu creio que eu não passei a atividade por conta da semana de avaliações, mas hoje, terça-feira, eu vou deixar a atividade com vocês para a gente fazer a correção na próxima aula. A atividade da página 261, a escrita em questão, e ela vai até a 262. Só são 2 páginas e a maioria é de marcar. Então, vocês prestem atenção, leiam novamente. Se tiverem alguma dúvida, perguntem, tentem responder com o que vocês aprenderam, certo? Para que eu possa analisar, né, a evolução, o desenvolvimento de vocês, certo? Então, a atividade, lembrem, anotem, 261 e 262. Tenham uma tarde maravilhosa de terça-feira e até a próxima. Bons estudos. Tchau, tchau. Beijos.